Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, uma profissão que sobrevive ao tempo, mas que ainda não é regulamentada. O Normas Coletivas vai falar sobre as condições das parteiras. Tire suas dúvidas sobre seguro-desemprego. Ex-ministro do Trabalho da Itália, Michel Martoni, fala ao TV-TST das impressões sobre a Justiça do Trabalho brasileira. Não saia daí, o TV-TST está no ar. Ter um filho no conforto de casa pode parecer para alguns uma ideia meio ultrapassada, mas ainda tem muita mãe que escolhe por deixar de lado processos hospitalares, com cortes e agulhas, e prefere o parto natural, com a ajuda da parteira, profissão que até hoje não é regulamentada. Quando a gente fala do parto normal, logo vem aquelas lembranças do tempo das vovós em que as parteiras normalmente usavam uma bacia, como essa aqui, e, claro, a tesoura para cortar o cordão umbilical. Muito tempo se passou e hoje em dia pouca coisa mudou. Uma das novidades que surgiram são essas banquetas, como essa aqui, ó, que a mulher fica de cócoras e que ajuda a gestante. Quem trouxe essa novidade aqui para o Brasil é a dona Marília, que é parteira, gente, há mais de 50 anos. Dona Marília, conta pra gente, tem ideia de quantas crianças a senhora já ajudou a trazer ao mundo? Umas 5.000 crianças. A senhora fica emocionada ao falar disso? Fico. Por quê? É uma vida toda dedicada às crianças, por causa da vida. Aos 78 anos, a enfermeira obstetra ainda tem fôlego e garante. Se for preciso, pega as tesourinhas antigas e coloca mais uma criança no mundo. Eu sou uma adepta do parto normal, né? Sou uma defensora do parto normal. Então, infelizmente, hoje em dia, 80% de cesárea não é normal. Tenho muito orgulho. Mas eu gostaria de ter feito mais pelo parto normal. A estimativa do governo é de que no Brasil, cerca de 300 mil mulheres dão à luz com a ajuda de parteiras. A maioria tem pouca escolaridade. É a sabedoria popular que move essas mulheres pelo interior do país. No outro extremo estão as profissionais que vão buscar conhecimento longe. Paloma fez um curso técnico de parteira nos Estados Unidos. Foi lá que ela aprendeu. Após o nascimento dos bebês, as visitas às mães devem ser periódicas. Paloma acompanhou a Camila desde o início da gestação. O parto do Vicente, que tem 1 mês de vida, foi aqui mesmo no apartamento da família em Brasília. A gente tem um enfoque integral da mulher, então é importante você fazer todo esse acompanhamento, até 1 mês. Então hoje com a Camila a gente está fazendo a visita de 1 mês, que é uma visita de fechamento. Para mim foi completa, assim, essa história de que, mas você vai ter neném em casa, você não tem medo? Nenhum. Eu me senti completamente segura, tanto na relação com ela, tanto de ser na minha casa, de não ter um monte de gente intervindo. E essa bebezinha que vocês acabaram de acompanhar aí nas imagens, olha só, hoje já tá uma mocinha, é a Clara, tem 1 ano e meio.
Vamos conversar agora com a mamãe, é a Débora. Mamãe, conta pra gente por que você decidiu, então, fazer o parto da Clarinha ter como um parto natural. Porque para mim era a melhor forma de vivenciar esse momento importante, que é o nascimento de um filho. Eu já tinha tido outras 2 experiências, uma cesárea e um parto normal, e eu queria esse o mais natural possível, foi o que aconteceu. E foi da maneira como você esperava? Sim, foi a forma como eu idealizei, né? A forma como eu queria que assim, que fosse natural, que as coisas fluíssem e acontecessem, sem muito planejamento, na verdade, porque nem sempre tudo que a gente planeja acontece. Além da parteira, Débora contou também com a ajuda de uma doula. O nome vem do grego e quer dizer mulher que serve. São profissionais como a Clarissa, que auxiliam e dão tranquilidade à gestante. Antes do parto, a doula ela dá orientações com relação a encontrar uma equipe que seja favorável à humanização do parto e nascimento, orientações relacionadas à amamentação, né? Durante o parto, a doula dá todo o suporte emocional e físico para aquela parturiente, pode ser por meio de massagem, orientação de respiração, de posição de alívio, aromaterapia, acupuntura, aí vai da capacitação de cada doula, né? A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é favorável ao trabalho das parteiras tradicionais, desde que não existam médicos suficientes na região do país em que elas atuam. Além disso, as profissionais devem passar por treinamentos. Essas parteiras, elas geralmente são treinadas nos hospitais, né? E é orientado e fornecido para ela recursos, coisas que ela pode levar para o lugar que ela atua e tentar atuar de uma forma mais segura, vamos dizer assim. A polêmica foi parar no Congresso Nacional. Um projeto de lei arquivado em 2007 deverá ser reapresentado ainda este ano. A proposta regulamenta a profissão. As parteiras vinculadas ao Sistema Único de Saúde receberiam um salário mínimo. Para este advogado, a medida deve proteger as profissionais, principalmente em casos de morte dos bebês ou das mães. Hoje, as parteiras que estão realizando essa assistência nos rincões do Brasil, nos meios rurais, em eventual situação de falecimento da mãe ou da criança, elas podem responder por homicídio culposo ou também por exercício ilegal da profissão de medicina na especialidade de obstetrícia. A regulamentação se daria justamente para tentar resguardar essas pessoas que estão trabalhando em prol da vida e, eventualmente, como em qualquer especialidade médica, sofrem com acidentes e situações em que o paciente vem a óbito. Aos poucos, o parto natural vem reconquistando mulheres de todo o mundo. O interesse é tanto que aqui no Brasil o assunto veio parar, olha só, nas telas do cinema com o filme O Renascimento do Parto. O documentário traz depoimentos de mães que passaram por intervenções cirúrgicas desnecessárias. Uma delas é a Carolina Lobo. Depois da primeira cesárea, ela decidiu ter a Rafaela, essa menininha espoleta, debaixo do chuveiro, em casa mesmo. Na verdade, não foi nem por minha conta, porque a cesárea para mim não foi uma coisa traumatizante, eu não senti dor, o meu pós-parto foi tranquilo. O problema foi para a criança. De logo que sai da mãe, passa por procedimentos totalmente desnecessários, fica sozinha, ela está no aconchego da barriga e de repente ela vê aquela luz, aquele gelado. E isso eu não queria para uma próxima filha minha. Uma próxima filha minha ia ter um parto humanizado. Reconhecimento da mãe e filho. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Ana Paula Leite quer saber mais sobre seguro-desemprego. Quem tem direito ao seguro-desemprego?
Faz jus ao seguro-desemprego aquele trabalhador que foi dispensado sem justa causa e que no momento do requerimento desse benefício ele esteja desempregado. Esse trabalhador ele tem que ter trabalhado 6 meses consecutivos antes do requerimento e também tem que ter trabalhado nos últimos 36 meses, ele tem que ter trabalhado pelo menos 6 meses para uma pessoa jurídica e ainda esse trabalhador ele não pode ter renda própria para seu sustento ou de sua família, né? E o último requisito seria que esse trabalhador, no momento do requerimento, que ele não esteja recebendo nenhum benefício de prestação continuada da Previdência, com exceção do auxílio por morte ou do auxílio acidente. Se conseguir um novo emprego, o seguro é suspenso. O seguro-desemprego ele pode ser pago em 3, 4 ou 5 parcelas. O número de parcelas vai depender do tempo que o trabalhador esteve laborando, de forma que, se ele trabalhou de 6 a 11 meses, esse trabalhador vai fazer jus ao recebimento de 3 parcelas em 3 meses do seguro-desemprego. Até 23 meses de trabalho, esse empregado ele vai receber 4 parcelas e acima de 23 meses de trabalho, o empregado já vai fazer jus ao recebimento das 5 parcelas do seguro-desemprego. No caso de uma nova demissão no novo emprego, é possível retomar o recebimento das parcelas do seguro? Sim, a obtenção de um novo emprego durante o recebimento do seguro-desemprego é uma das causas de suspensão deste benefício. Contudo, se o empregado vier a ser novamente dispensado sem justa causa, ele poderá voltar a receber as parcelas restantes do seguro-desemprego referentes ao período aquisitivo a que ele adquiriu esse direito no seu contrato de trabalho anterior, então ele poderá receber as parcelas faltantes deste benefício. Faça como Ana Paula e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento de destaque no TV TST. Eu volto em 1 minuto. Até já! Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. O trabalho e a competitividade no Brasil e no mundo. Esse foi o tema de seminário realizado no auditório da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O evento foi uma parceria do Tribunal Superior do Trabalho com a Central Única dos Trabalhadores e a Confederação Nacional da Indústria. Autoridades brasileiras e internacionais se reuniram para trocar experiências. O ministro do TST, Vieira de Mello Filho, lançou o livro Diálogos entre o Direito do Trabalho e o Direito Civil. A obra traz uma crítica positiva sobre a proximidade de 2 esferas do direito, a civil e a trabalhista. Vigia é o assunto da súmula número 65 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 65 do TST diz: o direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos aplica-se ao vigia noturno. Essa redução surgiu através de um estudo jurídico para compensar as pessoas que trabalham à noite, enquanto os demais trabalhadores estão descansando. O artigo 73 da CLT esclarece que o trabalho noturno se inicia das 22 horas de um dia e finaliza às 5 horas da manhã do dia seguinte. Vale lembrar que a remuneração ela é acrescida de no mínimo 20% em relação à hora diurna. Os ministros analisaram o caso de uma bancária que faltou uma audiência trabalhista porque estava doente. Para o TST, o atestado médico apresentado por ela é inválido. Este é o julgamento de destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho considera inválido atestado médico de ex-bancária que faltou a uma audiência no Rio Grande do Sul.
A trabalhadora não foi à reunião em que trataria de um processo envolvendo o Banco Itaú. Para justificar a falta, a ex-bancária entregou o atestado médico somente 2 dias após a data da audiência. O documento dizia que ela estava com gripe, mas o TRT do Rio Grande do Sul não aceitou a justificativa. O caso chegou ao TST, onde a defesa da trabalhadora pediu que o atestado fosse aceito. Foi comprovado pelo atestado médico que ela se encontrava com febre, tosse seca, dor na garganta e dificuldade na fala. Todos esses sintomas decorrentes da doença em que ela estava enferma. Excelências, como é que poderemos cobrar que uma pessoa compareça a uma audiência na qual muitos desses casos é a audiência de sua vida e simplesmente sem poder falar, com febre e sem sua capacidade mental plena? O relator, ministro Alberto Bresciani, informou que jurisprudência do TST determina que, em caso de falta em audiências por problema de saúde, o atestado deve informar com clareza que o paciente estava incapacitado de se deslocar até o local da reunião. Outro destaque é que, naquela ocasião, os advogados da profissional não pediram adiamento da audiência. O acordo regional registra que não houve durante a audiência, nenhuma postulação no sentido do adiamento. Essa resignação surge nos autos 2 dias depois da audiência. O ministro Caputo Bastos destacou outro fato. Nas declarações do TRT gaúcho, consta que a ex-bancária chegou ao fórum atrasada. Eu vejo aqui no acordo do Tribunal Regional, no sentido de que a autora teria chegado no local da audiência às 10h50. É reveladora da efetiva possibilidade da locomoção. Um aspecto. Cabe assinalar ainda que em nenhum momento da audiência realizada no dia aprazado, 7 de março, a procuradora da reclamante requereu o adiamento da audiência e deferimento de prazo para comprovar a impossibilidade do comparecimento, enfim, e assim prossegue. Assim, o TST negou a validade do atestado. Sem divergência, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator. E não perca no próximo bloco uma entrevista com o ex-ministro do Trabalho da Itália, Michel Martoni. Eu volto em instantes. Até já! Dentro do marco dos 70 anos da consolidação das leis do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e a Central Única dos Trabalhadores, realizou o Seminário Internacional O Trabalho e a Competitividade no Brasil e no Mundo. E um dos palestrantes que falou sobre a experiência italiana é Michel Martoni, ex-ministro do Trabalho na Itália, e é quem eu recebo hoje no estúdio do TV TST. Ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. Bom dia, muito obrigado anche. Bom, é a primeira vez que o senhor vem ao Brasil para conhecer o Tribunal Superior do Trabalho brasileiro. Qual foi a sua experiência aqui no país e o que o senhor achou do nosso cenário trabalhista? O que é muito impressionante para mim é que um país que está crescendo tão depressa quanto o Brasil dê tanta importância ao trabalho como um valor para o crescimento. Minha impressão é que as pessoas brasileiras entendem que o recurso mais importante para o crescimento é o capital humano. E esse é o motivo pelo qual fico muito feliz por ter recebido esse convite e fico muito impressionado com o papel que o TST tem, porque isso mostra que no Brasil a paz social é um valor verdadeiro. E eu acredito que essa é uma das questões mais importantes a serem levadas em consideração
para o crescimento. Bom, esse evento, esse seminário que ocorreu, foi uma celebração aos 70 anos da CLT. A gente sabe que a Itália também, assim como o Brasil, está comemorando o aniversário da CLT. O que a gente pode mostrar como semelhanças e diferenças entre as legislações dos dois países? Eu acredito que sempre houve um grande diálogo entre a legislação trabalhista italiana e a brasileira. Na verdade, ambas as legislações e ambos os nossos países celebraram as suas próprias legislações trabalhistas. E nós fizemos essa celebração ao mesmo tempo, simultaneamente. As grandes diferenças estão no momento em que essas celebrações ocorreram em cada país. Porque se neste momento no Brasil há um grande crescimento ocorrendo e há muito sucesso no combate ao desemprego, pelo menos nos últimos 5 ou 10 anos, e simultaneamente a celebração na Itália ocorreu em um momento em que enfrentamos uma grande crise econômica em meu país. Especialmente no que se refere ao desemprego entre os jovens. Por esse motivo, eu espero que o Brasil tome essa oportunidade para fazer as reformas que são importantes para o crescimento e para a competitividade. Neste momento. Porque quando a crise atinge os países, a reforma é muito mais difícil de ser implementada. Então, eu tive uma ótima impressão do seminário, onde tentamos aprender de diferentes experiências internacionais sobre como enfrentar esses problemas. Pois é, o que o senhor acha que o Brasil, neste momento, poderia servir de modelo para a Itália? A gente sabe que no início a Itália influenciou muito o Brasil, seja na cultura, na economia, mas também na justiça trabalhista. Mas e nesse momento atual, qual que é a opinião do senhor? Eu acredito que agora, o que me impressiona muito no Brasil é que o Brasil está se tornando uma terra de oportunidades. E por outro lado, um dos problemas na Itália nos últimos 20 anos é que sacrificamos as oportunidades nessa área, criando a terceira maior dívida pública. O que eu considero importante para aprendermos sobre o Brasil é a importância das oportunidades e também da paz social para o crescimento. E eu espero que o Brasil faça as reformas necessárias tempestivamente para que possa continuar a crescer. Porque neste momento o Brasil tem uma outra grande oportunidade, que é o Campeonato Mundial em 2014, que também poderia ser um instrumento valioso para acelerar o crescimento e distribuir a riqueza também, e também combater a desigualdade, para criar uma nova classe média
e combater a pobreza. Ok, bom, muito obrigada pela entrevista e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Bom, e o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!